Bom, vamos imaginar um país qualquer da Europa, esse aqui, por exemplo, né? Dentro de uma lógica mercantilista, a gente tem aqui o anseio máximo, que é a busca da balança comercial favorável. Portanto, esse país ele tem a meta de vender, de exportar o máximo possível de produtos para o máximo possível de países, né? Agora a gente pensa, e se todos os países pensarem da mesma maneira, né? Como que a gente resolve esse problema? Porque todo mundo quer vender e ninguém quer comprar. Então a gente tem um impasse aí, né? O sistema colonial ele entra como uma solução para esse impasse, né? Em que sentido? Através de uma relação comercial com a colônia, supondo esta colônia aqui, né? Esta metrópole estabelece relações comerciais, ou seja, vendendo produtos para essa colônia, né? E comprando produtos que sejam interessantes para serem revendidos, né, para outros países da Europa. Ou seja, a metrópole vai estabelecer, a partir dessa relação colonial, a balança comercial favorável com as colônias. Ok? Agora, o ato de colonizar não é um ato simples, né? Colonizar implica numa porção de outras coisas também, como por exemplo de povoar a colônia, né? É necessário botar gente aqui na colônia para que esses indivíduos que estão aqui na colônia, que estão povoando a colônia, estabeleçam na colônia uma lógica, né, uma linha de produção, né, uma linha de produção para justamente ser explorado pela metrópole, né? E essa produção está primeiro, imediatamente, está diretamente relacionada à questão da mineração, né? Aquilo que a metrópole mais quer que a colônia produza é ouro, né? Ela quer de fato achar ouro, achar prata aqui dentro da colônia, né? 2. Há também a possibilidade de se estabelecer na colônia uma lógica aqui de uma produção agrícola, né? Estabelecer o desenvolvimento da agricultura nessa colônia, né? E uma agricultura principalmente de produto tropical. Então, uma agricultura tropical, de produtos tropicais aqui, né? Esses produtos tropicais são produzidos na colônia, são levados para a metrópole, vendidos a um preço baixo para a metrópole, né? E revendidos a um preço maior para os mercados. Mas a gente pensa, pô, mas não existe aquela lógica de que todo mundo quer vender e ninguém quer comprar? Por que, que os outros mercados europeus estarão interessados em comprar esses produtos que estão vindo das colônias tropicais? Ora, justamente por isso, porque os produtos que são feitos aqui em zonas tropicais dificilmente existem na Europa, ou seja, o fato de serem produtos exóticos, produtos inéditos para os europeus, né, especiarias, isso leva, né, os europeus a consumirem esses produtos. Um grande exemplo disso vai ser o açúcar produzido na colônia Brasil, né, revendido para Portugal, né, e exportado depois para diversos outros mercados europeus, inclusive com a ajuda dos holandeses, né. Mas de qualquer forma a gente tem aqui essa relação comercial a partir da agricultura também. Agora existe um terceiro item, né, que a metrópole vai usar também no que diz respeito à busca dessa balança comercial favorável com a colônia, que é o seguinte: enquanto a colônia está sendo colonizada, está sendo povoada, surge aqui na colônia um mercado consumidor, né? Ou seja, ele vai se desenvolvendo aqui na colônia, e esse mercado consumidor passa a consumir produtos que vêm da metrópole, ou seja, a metrópole vai explorar também os mercados consumidores aqui da colônia, que vão consumir o quê? Vão consumir, por exemplo, manufaturas, né, produtos feitos, manufaturados, né, que vão vir para cá. Vão consumir, por exemplo, escravos, né? A gente sabe aí que Portugal vai estabelecer o tráfico negreiro, algo extremamente lucrativo, né, dentro da lógica do sistema colonial. Nós vamos trabalhar isso aqui melhor mais para frente, mas isso também é um produto extremamente lucrativo para a metrópole. Ou seja, a gente tem aqui diversas maneiras, diversas formas da metrópole conseguir essa balança comercial favorável. Agora, para isso aqui dar certo, essa relação comercial que existe entre colônia e metrópole tem que acontecer de maneira exclusiva. Portanto, a metrópole impõe à colônia o monopólio comercial, né? O exclusivo comercial
com relação à colônia? Aquilo que em muitos lugares a gente vê como pacto colonial, onde a colônia só pode comercializar, seja vendendo seus produtos agrícolas tropicais, seja comprando o que vier da metrópole somente com essa metrópole, ok? Agora, quando os portugueses então perceberam que isso era um negócio, né, decidiram, portanto, colonizar o Brasil. O primeiro colonizador do Brasil aqui vai ser o Martim Afonso de Souza com a sua expedição, né, de reconhecimento da costa brasileira, né, em 1530. Isso acontece por quê? Porque houve, primeiro, o declínio do negócio das Índias, né? O comércio das Índias entrou em decadência, né? Então, portanto, nós vamos ter aqui um motivo a mais para se colonizar o Brasil, né? Aquilo que era extremamente lucrativo para os portugueses agora está em decadência, né? Segunda razão, há uma expectativa clara de se descobrir ouro no território brasileiro. Né? Por quê? Porque foi descoberto o ouro no território da América Espanhola. Então, por que não teria também no território brasileiro? E a presença de invasores. Lembrando, né, que o sistema colonial, nesse momento inicial aqui, era aquela lógica de colonizar o Brasil para não perder. É colonizar para não perder. Ou seja, há interesses de outras metrópoles europeias, de outros países da Europa, pelo Brasil. Então, Portugal resolve colonizar justamente para não perder. E vai estabelecer aqui no Brasil um sistema de exploração agrícola, né, onde o exemplo já está dado aqui a partir da exploração do açúcar, ok? Agora, quando os portugueses chegaram aqui, o que eles encontraram? Encontraram um montão de índios, né? E quais são as características, né, desses índios, a grosso modo, que a gente pode destacar? Primeira coisa, eles perceberam aqui uma diversidade no que diz respeito aos indígenas, ou seja, a gente dizer que é tudo a mesma coisa está errado. Embora eles insistissem nessa ideia, né, os índios eles têm diversidade, ou seja, são várias tribos, inclusive com línguas e práticas diferentes, né? A maior parte dessas tribos indígenas eram tribos coletoras e caçadoras, ou seja, se alimentavam, né, da caça e da coleta. Embora a gente tenha aqui, né, a presença de algumas tribos que faziam a agricultura, né, até mesmo a pecuária, né? Agora, eram tribos, era raro a gente enxergar isso daqui, mas havia também, ok? A hierarquia dentro dessas tribos era estabelecida a partir de habilidades militares, né? Os grandes líderes militares, a gente já ouviu falar até no nome desses caras, né? São os caciques, né? E também através de habilidades e de uma liderança religiosa, os chamados pajés, né? Ou seja, a gente tem aqui uma hierarquia dentro das sociedades, daquelas tribos, né, a partir dos caciques e dos pajés. Havia uma divisão sexual do trabalho, né, a gente pega, por exemplo, naquelas tribos em que existia a agricultura, por exemplo, a gente tem uma divisão sexual onde a mulher trata da agricultura e o homem trata da caça, né? E também as aldeias eram divididas, né, em territórios delimitados, ou seja, não havia uma unidade política, havia uma divisão, né, em aldeias com territórios delimitados. Portanto, a gente já percebe, a partir de todas essas informações que eu estou apresentando para você, como que vai ser o início da colonização do Brasil. Os portugueses decidem, então, né, colonizar o Brasil para não perder, né, colonizar o Brasil porque tem o negócio das Índias em decadência, e percebem que vão entrar em contato com essas comunidades indígenas, né? E o relacionamento com essas comunidades indígenas vai estar bastante presente, como já vimos, né, na colonização do Brasil. Mas o que a gente precisa entender é que o sistema colonial se enquadra perfeitamente a partir desse monopólio, desse exclusivo colonial, como muito chamado por aí de pacto colonial, tudo bem também. Esse sistema colonial, através do monopólio, se enquadra perfeitamente à lógica da balança comercial favorável proposta pelo mercantilismo.